Merab Dvalishvili simplesmente destruiu Sean O'Malley, uma performance muito melhor inclusive do que na primeira luta. Kayla Harrison passou o carro em Juliana Penha e os brasileiros levaram uma bela de uma sova. Vamos falar das principais lutas do UFC 316 agora nesse vídeo, mas antes, pessoal, estamos na reta final do prêmio IBEST. Eu já tô na 14ª posição na categoria de melhor influenciador de Pernambuco, ou seja, só preciso subir mais 4 posições para entrar no top 10 e passar de fase. Isso até o dia 13 de junho. Então vamos lá, pessoal, vamos dar essa força. Inclusive, dia 10 de junho é meu aniversário, então peço para vocês me darem esse presente especial. Vota lá no IBEST todos os dias, você pode votar todos os dias. Entra lá agora, o link vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Vai lá, deixa seu voto, compartilha com todo mundo e amanhã vota novamente até o dia 13 de junho. Dado o aviso, vamos falar sobre as lutas. Bom, pessoal, no meu vídeo de palpite eu falei pra vocês que, apesar do Sean O'Malley ter mudado todo o seu estilo de vida, toda a sua rotina e ter se preparado muito mais na parte do grappling para essa luta, a questão nunca foi diminuir o nível técnico entre ele e o Merab. Apesar que toda melhora é muito bem-vinda, esse não era o grande problema. Por mais que você consiga barrar algumas das quedas do georgiano, o principal problema é que ele não vai cansar. Então não é simplesmente se defender, é achar uma forma de parar esse tanque, essa máquina que não para de ir pra frente. Infelizmente, apesar de todas as mudanças que o Sean O'Malley fez em sua vida, ele não conseguiu achar uma forma de parar esse trem. E pra falar a verdade, se houve uma melhora significativa e visível por parte dos dois lutadores, eu achei que partiu do Merab. Porque enquanto na primeira luta o Sean O'Malley chegou a acertar bons golpes, teve aquele famoso chute na linha de cintura na reta final do combate, na revanche, no setor da luta em pé, o Merab também conseguiu levar vantagem. Surpreendeu que ele estava se sentindo bem confiante em pé, conseguindo trabalhar bem as mãos, acertou bons golpes ali, bons socos no rosto do O'Malley. E aí, se no início da luta o foco do O'Malley era totalmente em defender as tentativas de queda, esses socos tiraram um pouco da atenção dele. Agora não era somente as quedas que ele precisava se preocupar, tinha também os socos, porque o Merab estava achando a distância. Não vou dizer pra vocês que ele estava ali na distância, no ponto perfeito para encaixar um golpe que fosse machucar de fato o O'Malley, mas era o suficiente para ele se preocupar e tirar totalmente o foco das quedas. Fora o grande elefante na sala, o cardio, o ritmo do Merab, que nessa luta não foi solucionado. E mais uma vez fez a diferença. Então, no fim das contas, apesar de ter sido o O'Malley quem prometeu mais mudanças, foi o Merab quem entregou. Porque no terceiro round ele catou o ex-campeão, ergueu ele no ombro, arremessou no chão e assim encaixou a finalização, que inclusive foi a mesma que o Jan Silva aplicou no Bryce Mitchell. Dessa forma, Merab Dvalishvili conseguiu sua primeira vitória pela via rápida desde 2021 e também sua primeira finalização no UFC. Ao mesmo tempo que defende seu cinturão pela segunda vez consecutiva e atinge a marca de 13 vitórias seguidas na organização. E aí vem o debate, será que Merab Dvalishvili já pode ser considerado como o maior peso galo da história do UFC? Existe uma diferença entre melhor e maior. Melhor é mais voltado para a parte técnica, melhor lutador. E maior é aquele que teve mais conquistas, teve mais feitos na categoria. Talvez, sim, Merab seja o melhor peso galo da história do UFC, mas ainda acho que Dominick Cruz é o maior. Principalmente se você considerar os números do Dominick Cruz no WEC, que era basicamente o peso galo do UFC com outro nome. Se usam os números do WEC para justificar que Aldo é o melhor peso-pena da história, nada mais justo do que também considerar pro Cruz. E eu acredito que é o justo. Então, se Merab hoje tem 3 vitórias em lutas valendo cinturão do peso galo e 2 defesas de título, o Dominick Cruz no total, contando os números do WEC, tem 7 vitórias e 5 defesas de título. Então, pra mim, Dominick Cruz é o maior peso galo da história do UFC. Mas o melhor lutador da categoria, que a categoria já teve, talvez o Merab possa se encaixar nesse perfil. Agora, em relação ao futuro do Sean O'Malley, vou dizer pra vocês que enquanto o Merab for campeão, o O'Malley nunca mais vai tocar nesse título. E acho também que subir pra categoria dos penas, apesar dele ser um cara grande, acho que vai tirar muitas das vantagens físicas que ele tem contra seus adversários no peso galo. Coisas que não vão acontecer no peso pena, porque ele não vai ser mais um grandalhão esguio, vai ser um cara de tamanho ok. Sinceramente, eu acho que ele não vai voltar tão cedo. Talvez ele só volte no ano que vem. Vai tirar um tempo de folga. E quando voltar, considerando o nível de estrelato que o UFC projetou o O'Malley, embora eu não ache que ele é essa estrela toda, é quase certo que agora ele só vai lutar em qual evento de pay-per-view, o que pode deixar ele como uma boa ferramenta para deixar um card um tanto mais atrativo. Em relação ao Merab, eu acredito que a luta a se fazer agora é contra o Corey Sandhagen, já que não tem tanta demanda assim para uma revanche contra o Piotr Yan, até porque o Piotr Yan também tá com luta marcada, e considerando que ele praticamente não
não levou nenhum dano nessa luta, acho que dá tranquilamente pro Merab lutar pelo menos mais uma vez esse ano. E inclusive é o desejo dele. Ele quer se manter ativo em 2025. Disse que queria fazer 4 lutas. Mas acho que é bem realista dizer que são 3. Quanto ao co-evento da noite, Juliana Penha e Kayla Harrison, vou dizer pra vocês que foi basicamente o que eu esperava. A Kayla Harrison simplesmente passou o carro, tirou pra nada a Juliana Penha. Teve um primeiro round desastroso, depois que deu aquela pedalada ilegal e acabou perdendo por 10-8, e no segundo não viu nem a cor da bola. Mas vamos ser sinceros aqui, o grande interesse por essa luta não era a luta em si, mas o pós, quem enfrentaria a Amanda Nunes. A brasileira finalmente confirmou oficialmente que vai sim voltar da sua aposentadoria e vai enfrentar a Kayla Harrison. Se fosse a Amanda Nunes no auge 2023 ali, eu acho que ela seria sim favorita contra a medalhista olímpica. Mas considerando que ela tá parada já faz um tempo, já faz 2 anos, parou aquela vida intensa de treinos, a vida de um atleta profissional, vai ter que voltar pros trilhos. A dificuldade que ela sempre teve para bater peso galo vai ficar ainda mais difícil voltando de um tempo parado. E a força que a Kayla Harrison pode exercer nessa luta para tentar derrubar, eu acho que é um combate muito mais equilibrado do que a gente imagina. Talvez, inclusive, a Kayla seja a favorita. No entanto, acho que pode ser uma oportunidade muito boa para tentar dar uma última chance para a categoria peso-pena feminino, que inclusive reapareceu na última luta da Kathleen Vieira, já que as 2 lutadoras não bateram o peso. Sem querer, acabaram ressuscitando o peso-pena feminino. E acho que é de interesse das 2 lutadoras. Por exemplo, pode rolar uma primeira luta no peso galo entre as 2. Caso a Kayla Harrison vença, a revanche pode acontecer no peso pena. Até porque, no papel, nunca anunciaram o fim da categoria e nunca tiraram o cinturão oficialmente da Amanda Nunes. Em teoria, o título ainda é da brasileira. E a própria Kayla Harrison falou na entrevista pós-luta que não aguenta mais bater o peso da categoria dos galos, até porque ela lutava de peso leve na PFL. É como se o Islam Makhachev tivesse cortando peso para enfrentar o Merab. Mas enfim, talvez a maior luta do MMA feminino que possa se fazer hoje, junto com Valentina Shevchenko e Weili Zhang, embora eu acho que não vá fazer tanto barulho assim, até porque a Amanda nunca foi de fazer tanto barulho. Mário Bautista deu uma verdadeira surra no Pat Mix, uma atuação decepcionante do ex-campeão do Bellator. Inclusive, quem acompanhou a live, né, lá no canal, viu que eu e o Igor, a gente tava chorando de rir, porque não é possível, o Pat Mix parecia que tava desligado, parecia que era um tutorial. O cara fez o Mário Bautista parecer um Canelo Álvares. O Bautista, apesar da vitória, ainda não caiu na graça do público. Mas fiquem de olho nesse cara. Agora são 8 vitórias seguidas no UFC, ele tem menos de 30 anos de idade, tem um bom cardio, tem um bom volume na luta em pé. Sinceramente, eu tô começando a enxergar que Mário Bautista pode sim brigar nas cabeças do peso galo. E pensando no modus operandi do UFC, que costuma colocar aqueles atletas que estão surgindo contra os veteranos, acho que uma boa luta pro Mário Bautista agora seria o Henry Cejudo. Em relação aos brasileiros, Ariane Lipski, Brandson Ribeiro, Bruno Budoguinho e Vicente Luque, todos foram derrotados no UFC 316. A gente continua então numa má fase terrível. 2025 tem sido um ano terrível para os lutadores brasileiros. Muita gente já tá indo muito além, dizendo que o MMA brasileiro tá em decadência, que a gente vai perder todos os cinturões e vai demorar um tempão pra gente se recuperar. Mas sinceramente, pessoal, eu acho que é só uma fase. Eu acho que o pessoal tá exagerando um pouco. Claro, a gente tá numa má fase, mas é só uma má fase de 6 meses. E não é como se lutadores brasileiros não conseguissem vencer. É só que nesse momento a gente tá tendo mais, resultados negativos. Ou seja, literalmente uma má fase. E acho que é uma nuvem passageira. Acho que logo em breve a gente vai se recuperar. Então acho que não precisa se preocupar tanto assim. Mas é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.